Golpistas usam o nome do Procon de Criciúma para lesar população. Lançado no Palácio do Planalto, o programa Em Frente Brasil. Celesc repassa R$665 mil a fundos da infância e adolescência e também do idoso. Secretaria de Educação elabora programação especial para a Semana da Pátria. Futebol brasileiro tem uma nova estrela, o VAR, o árbitro de vídeo. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, no ar, Boletim Primavera, aliás, Informe Região. E para você que sintoniza a programação da TV Primavera, uma boa noite. Golpistas estão usando o nome do Procon de Criciúma para lesar a população. O coordenador do órgão pede atenção a toda a comunidade. Eles chegam em lojas, estabelecimentos comerciais ou consultórios e se apresentam como fiscais do Procon. Aos atendentes, dizem estar vendendo livro com o Código de Defesa do Consumidor e garantem que, se o estabelecimento não tiver o código, pode receber uma multa, que, segundo eles, é alta. O problema é que são falsos fiscais. Por isso, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de Criciúma, emitiu um comunicado nessa semana, fazendo um alerta aos lojistas. Desde segunda-feira, começamos a receber inúmeros telefonemas de lojistas, de médicos, de dentistas que estavam recebendo a visita de fiscais do Procon de Criciúma, e esses fiscais estavam vendendo o Código de Defesa do Consumidor. Caso o estabelecimento não tinha necessidade, não havia sentido vontade de comprar o Código de Defesa do Consumidor, o falso fiscal ameaçava de aplicar uma multa de até R$1.500, obrigando com que alguns lojistas e alguns estabelecimentos adquirissem esse Código de Defesa do Consumidor, o que a gente coíbe veemente. O coordenador ressalta que o Código de Defesa do Consumidor é sim obrigatório em estabelecimentos comerciais, mas não é comercializado pelo Procon. E ele lembra que o exemplar pode ser adquirido até gratuitamente. Hoje o Procon de Criciúma ele é um órgão administrativo, ele não é um órgão comercial. A gente não tem fins lucrativos, né? A gente arrecada com a aplicação de algumas multas, mas a gente não é comercial, a gente não vende Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, alguns lojistas que não possuem o Código de Defesa do Consumidor, a gente presenteia o CDC para esses lojistas. Inclusive também o Código de Defesa do Consumidor, para quem não tem a disponibilidade de fazer a compra num estabelecimento comercial e nas livrarias que tem aqui no município, tem gratuitamente para fazer o download na internet. É muito fácil, é só acessar a CDC online, que na internet você acha e é disponibilizado o download gratuito. Depois de emitir o comunicado sobre a circulação dos falsos fiscais, o Procon tem recebido muitas denúncias de estabelecimentos que receberam a visita do fiscal. Um deles enviou ao órgão imagens das câmeras de segurança que mostram a ação do falso fiscal. Com isso, o Procon vai registrar denúncia na delegacia. Após a divulgação da nota oficial da Prefeitura e do Procon, afirmando que não existia fiscal do Procon vendendo o Código de Defesa do Consumidor e que a gente coíbe esse tipo de prática, né, recebemos algumas ligações e, inclusive, o proprietário de um restaurante que caiu nesse golpe, né, ele não havia o Código de Defesa do Consumidor à disposição dos consumidores, foi então que esse falso fiscal ameaçou em aplicar uma multa de R$1.500, foi então que ele resolveu comprar o Código de Defesa do Consumidor desses golpistas por R$30. Inclusive, eles deram até um recibo, né? Logicamente que esse recibo deve ser falso. E o lojista, o proprietário do restaurante, até nos disponibilizou as imagens do momento da abordagem desses falsos fiscais. Então, a gente está fazendo um relatório
iremos colocar todas as provas que a gente tem, as filmagens, esse falso recibo, o depoimento desses proprietários desse restaurante, e vamos encaminhar a polícia, porque a polícia vai fazer a investigação. Como eu falei anteriormente, a gente é um órgão administrativo, não é um órgão nem comercial e nem investigativo. Por isso que a polícia vai fazer a investigação. E o PROCON orienta os consumidores para que fiquem atentos a possíveis novos golpes. A gente orienta que quando vocês recebam a visita de algum fiscal do PROCON e vocês acharem a abordagem um pouco estranha, porque hoje os nossos fiscais eles são concursados, são altamente treinados, são qualificados, né? Então, se vocês verem alguma coisa diferente, algo estranho, entre em contato com o PROCON de Criciúma, o nosso telefone é 151, e tirem as dúvidas se realmente a gente está fazendo esse tipo de fiscalização, se a gente está em campo naquele dia ou naquele momento, e solicitem também para esses falsos fiscais as credenciais. A partir do momento que a pessoa se identifica como fiscal do PROCON, né, a gente sempre sai de colete, uniformizado, com o crachá no peito, sempre mostrando que a gente realmente está ali a trabalho. Então solicitem as credenciais, liguem para o PROCON e façam a denúncia. Para tentar reduzir a violência do país, foi lançado em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, o programa Em Frente Brasil. Chefiado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o projeto tem o objetivo de diminuir o número de homicídios do país. O evento teve a participação de vários ministros e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em seu discurso, o presidente elogiou o ministro da Justiça e declarou que Moro é um patrimônio nacional. Parece inviável falar em fim da violência para um país que concentra 14% dos homicídios do planeta e carrega o título de recordista mundial de violência letal. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2017 foram mais de 65.600 homicídios. 50% desses crimes foram cometidos em 2,1% dos 5.570 municípios espalhados pelo Brasil. Isso quer dizer que 32.800 mortes que ocorreram neste período aconteceram em 120 cidades do país. Mas nem tudo está perdido. A pesquisa do IPEA também mostra que o desafio de diminuir a violência no Brasil pode sim estar relacionado com políticas públicas focalizadas. A visão de especialistas é que com este retrato da violência no Brasil, seja possível afirmar que a redução de homicídios e crimes violentos pode estar associada a ações locais, em uma rua ou um bairro, por exemplo, e que políticas territoriais poderiam garantir mais eficiência com a utilização de recursos que são escassos. E é acreditando nisso que o governo federal lançou nesta quinta-feira o programa Em Frente Brasil, um projeto piloto de combate à violência. Ele será capitaneado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e irá ser implementado primeiramente em 5 cidades: Cariacica, no Espírito Santo, Ananindeua, no Pará, Goiânia, em Goiás, São José dos Pinhais, no Paraná, e Paulista, em Pernambuco. Cada um desses municípios vai receber um investimento de 4 milhões de reais. Eles foram escolhidos em função da média de homicídios dolosos que ocorreram no período de 2015 a 2017. Uma das metas é reduzir o número de mortes. Em seu discurso, Sérgio Moro lembrou que o país registrou queda de mais de 20% no número de homicídios só nos primeiros meses de governo Bolsonaro. Ele explicou que o projeto será dividido em 2 fases. Na primeira, ocorrerá a união de forças de segurança municipal, estadual e federal para atacar o problema da violência urbana. E a segunda vai aliar medidas de segurança pública e ações sociais e econômicas. Que esse não é um projeto do governo federal unicamente. A ideia aqui é uma verdadeira união, na acepção básica da palavra da União Federal. Tem uma parceria com os governadores dos estados envolvidos nesse projeto e com os prefeitos dos municípios, para que nós tenhamos uma ação conjunta, integrada, não só das forças de segurança federais, estaduais e municipais, mas igualmente desses agentes de política pública transformadores.
Moro afirmou que o programa irá mudar a forma como a União lida com crimes violentos. De acordo com o ministro, no passado, o governo federal atuava de forma reativa e o combate ao crime ficava mais concentrado nas ações de estados. Quando a União atuava nessa área, era de uma maneira especialmente reativa, ou seja, diante de uma crise de segurança, eventualmente utilizava uma GLO, eventualmente mandava a Força Nacional. Evidentemente isso é importante para reagir a essas crises. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma crise de segurança no Ceará no início desse ano. Isso foi muito positivo. Mas a concepção desse projeto é diferente. A ideia é nós agirmos preventivamente. Nós irmos a esses municípios para evitar que situações de criminalidade violenta se agravem. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lembrou que, em geral, as cidades mais violentas também têm os números piores no acesso à educação, desenvolvimento infantil e mercado de trabalho. É uma experiência que está sendo montada em cidades piloto com muita sabedoria, com muita inteligência pelo ministro Sérgio Moro, onde nós vamos testar, e num curto espaço de tempo, testar todas as ações integradas que podem haver, tanto na área de segurança, especificamente repressão, aumentar o controle do território pelas forças de segurança, mas também de garantir uma melhoria dos indicadores sociais e do atendimento a essa população mais necessitada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez elogios ao projeto e à base de dados criada pelos órgãos de segurança que permitem formular políticas públicas para coibir crimes. À frente do novo governo, em pouco tempo, conseguiu-se aquilo que se almejava há vários anos, que era o compartilhamento de dados das secretarias de segurança pública para formar uma base de dados que desse, em tempo real, informações sobre onde acontecem os crimes violentos, quem os pratica, para que se formule políticas públicas que possa coibi-los. O presidente Jair Bolsonaro também participou do lançamento e enalteceu o trabalho do ministro Sérgio Moro, que, segundo o presidente, é um patrimônio social do Brasil. Se Deus quiser, vai dar certo esse plano piloto montado pelo Ministério da Justiça e Segurança, tendo à frente o senhor Sérgio Moro, que é um patrimônio nacional. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria ou o senhor abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura, mas sim na certeza que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria, colocar o nosso querido Brasil no lugar de destaque que ele bem merece. A seguir, Secretaria de Educação elabora programação para a Semana da Pátria. As centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, repassou quase R$700 mil a fundos da infância, adolescência e do idoso. Confira na reportagem. Os fundos da infância e adolescência, o FIA, e do idoso, o FEI, receberão um reforço nesta terça-feira. A Celesc repassou R$ 332.500 a cada um para o desenvolvimento de ações voltadas aos públicos atendidos por cada um deles.
A entrega simbólica dos cheques foi realizada em Florianópolis e contou com a participação do governador Carlos Moisés e da secretária de Estado do Desenvolvimento Social, Maria Elisa de Caro. Para o diretor de regulação da Celesc, o repasse significa a continuidade de um apoio constante da companhia a esses projetos. Essa contribuição é bastante importante para a Celesc. A Celesc já desenvolve uma série de ações de responsabilidade social, né? Isso está dentro do escopo do seu trabalho no dia a dia. E essa contribuição, né, vem a buscar ajudar a assistência social do Estado, enfim, a Secretaria de Assistência Social, a poder dar continuidade aos seus projetos, né, de acolhimento aí às crianças, adolescentes, aos idosos, enfim, né, que necessitam aí, aqueles que são mais vulneráveis, enfim, tentar contribuir, né, e ajudar com esses projetos que são desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, enfim, e pelas suas secretarias executivas. Segundo a presidente do Conselho Estadual do Idoso, esses recursos vão alavancar os projetos voltados à melhoria da qualidade de vida dos idosos atendidos. Essa doação, ela vem em boa hora, porque há uns 2 meses atrás, né, quando foi regulamentado o Fundo Estadual do Idoso, a partir de agora a gente já começa a receber projetos para que possamos usar esse montante, né, essa doação nesses projetos relacionados ao idoso, nos municípios, dos conselhos, né? E no ano que passou também a Celesc já fez uma doação, ao qual estava parado, porque não tínhamos regulamentado ainda, mas agora, com mais esse dinheiro, vai ser um montante bom e a gente pode trabalhar bem os projetos quais são encaminhados. Então, a partir de agora, nós vamos começar a divulgar, né, que já estamos recebendo os projetos relacionados aos idosos. A Secretaria de Educação de Criciúma divulgou a programação que será executada na cidade durante a Semana da Pátria. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Cronograma definido para a Semana da Pátria em Criciúma. A programação alusiva à independência do Brasil começa nesse sábado, com desfile cívico-militar no Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina. É uma expectativa boa, gostosa. Vamos começar amanhã, então a partir das 7h45 no Parque dos Imigrantes, nós vamos fazer o desfile. Antecipamos em 45 minutos até por conta da previsão de chuva, mas mantivemos o desfile. Então amanhã 41 entidades vão desfilar, 4.000 componentes, né, juntando todas essas entidades. Aí depois na segunda-feira vai ter o hasteamento da bandeira aqui em frente ao Paço Municipal. E no dia 7 de setembro, né, sábado próximo, então o grande desfile também na Rua da Gente, que ela é paralela ao Parque das Nações, então com arquibancadas, com uma estrutura bem melhor, para nós estarmos fazendo o desfile esse ano. Ali são 6.000 pessoas que vão desfilar, 51 entidades. A secretária lembra que esse ano tem 2 novidades para a Semana da Pátria. Os desfiles serão realizados em novos locais. O do Rio Maina, no Parque dos Imigrantes, inaugurado no início desse ano, e o desfile do dia 7 de setembro, que é realizado tradicionalmente no Parque das Nações, esse ano será em novo local, ao lado do parque, na Rua da Gente, também inaugurada nesse ano. São 2 novidades, então são 2 estreias, mas nós estamos trabalhando, já faz mais de um mês que estamos trabalhando na organização, na estruturação, então está tudo organizado e esperamos são 2 grandes desfiles. E convidamos a população para que também participe e também venha participar, prestigiar esses 2 atos cívicos que eu tenho certeza que todo brasileiro ama o seu país. Então, que venha demonstrar esse amor participando desses atos da Semana da Pátria. E os espaços são preparados para receber toda a família. Na Rua da Gente tem até uma arquibancada para que o público assista ao desfile. A arquibancada comporta bastante pessoas e lá tem arquibancada. No Parque dos Imigrantes não tem, mas tem toda aquela região de parque que as pessoas podem até sentar, fazer um piquenique. Tem o parque em si para as crianças estarem brincando. Então são 2 espaços muito bons, né? Vamos estar estreando esses espaços. Mas eu tenho certeza que eles vieram para ficar como palcos dos 7 de setembro que nós vamos fazer daqui para frente.
frente. Esse ano, as escolas trabalham o tema Amar a Família, Honrar a Pátria e Respeitar o Próximo. E além de inserido na programação, a secretária reforça que cada uma das unidades educacionais do município trabalha o tema em sala de aula. Esse tema, ele é tratado nas escolas, ele é entendido nas escolas, as escolas fazem também atividades com os seus alunos, porque todos os alunos não podem estar desfilando, nós temos mais de 20 mil alunos, mas esses 20 mil alunos, alguma atividade na escola também eles fazem para entender o que é 7 de setembro, entender a história, importante, né, esse dia tão importante para a história do nosso país. Então, é feito também em todas as escolas. A seguir, futebol brasileiro tem uma nova estrela, é o VAR, o árbitro de vídeo. O futebol brasileiro tem uma nova estrela, é o VAR, o árbitro de vídeo. Os juízes estão quase sempre em dúvida se foi gol, pênalti ou se o jogador merece de fato cartão vermelho. E por qualquer motivo, os técnicos e também os atletas pedem que a tecnologia seja acionada. Veja na reportagem de Kleber Werneck. Quando o juiz faz esse gesto, qualquer torcida fica impaciente. Esse é o sinal do VAR. O árbitro de vídeo vai rever o lance. E o grito de gol fica preso na garganta. Não sabe se comemora, entendeu? O gol não sabe se comemora, então perdeu a graça. Eu tenho que ficar na expectativa da melhor resolução. Tem que ser justo. O futebol é bola rolando, é emoção, é discussão na mesa de bar. Isso o VAR ajudou. A polêmica não falta para na mesa do bar ficar discutindo se o VAR é bom ou não. Isso é importante. O sistema foi criado há um ano para ajudar os juízes a tomarem decisões em lances polêmicos. Uma equipe de apoio analisa as jogadas em uma cabine com diversas câmeras e ângulos diferentes. A decisão é passada para o juiz e mesmo assim, se ele continuar em dúvida, pode ir até um monitor instalado na beira do gramado. Beleza? Pode ir, vai, pode largar. Largar, é o 5, né? Ok. A recomendação da FIFA é que o árbitro demore no máximo 1 minuto para consultar o VAR e depois tomar uma decisão. Mas no Campeonato Brasileiro, a média tem sido de 1 minuto e 50 segundos, quase o dobro do que é recomendado. Tempo de bola parada que tem incomodado jogadores e torcedores. Mas o tempo tem ficado bem acima da média em vários jogos. Quando Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, os 2 pênaltis marcados em favor do time baiano com a ajuda do VAR demoraram cada um cerca de 5 minutos para serem revisados pelo árbitro de vídeo. O zagueiro palmeirense Vitor Hugo, recém-chegado da Europa, estranhou tanta dificuldade para decidir um lance. E a comparação realmente chama atenção. Na partida entre Barcelona e Manchester United, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o único gol da partida foi revisado com a ajuda do VAR, em apenas 47 segundos. Para o ex-árbitro Alfredo Loeblin, o grande problema é que o sistema brasileiro não segue o protocolo estipulado pela FIFA. Ele afirma que o vídeo não está sendo usado nos lances corretos e que há um excesso de pessoas na cabine do VAR. São 9 pessoas, entre VAR, a VAR, assistente de VAR, analista de VAR, técnico, a mãe do cara vai junto para poder ver se o estádio é legal. Então são 9 pessoas por jogo. Você está falando 90 pessoas por rodada. Então, qual é a empresa que vende passagem aérea para isso? É uma só? É uma empresa de turismo? Com qual vantagem? Alguém está sendo beneficiado? A insatisfação tem sido tão grande que a CBF anunciou mudanças no VAR para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Uma delas é que todas as conversas entre o árbitro e a equipe do VAR poderão ser acompanhadas pelo público. O objetivo é dar mais transparência ao sistema. Daqui a pouco iniciamos a comunicação. Positivo, estamos aqui já no aguardo. Mas Alfredo Loeblin acha que, para o bem do jogo, o VAR brasileiro tem que se adequar às normas internacionais. A minha sugestão é muito simples, é você seguir o que está na FIFA.
O protocolo da FIFA fala em 4 situações. Todo gol tem que ser verificado, todo pênalti é verificado, identificação do jogador. Né? Aconteceu esse dia, o jogador mostrou uma confusão numa trombada lá, ele mostrou o cartão para o jogador errado, corrigiram, voltou atrás, tirou o cartão e deu para o jogador, ok? E o cartão vermelho direto. Só isso, não inventem. O torcedor acompanha a polêmica. E seja qual for o time do coração, o desejo é o mesmo. Menos erros e mais bolas no fundo do gol. Sem dúvida. De preferência do Palmeiras. E de preferência gol do seu time. Com certeza. E vai Corinthians. O meu time estava na liderança, agora perdeu. Perdeu para o Flamengo. O Flamengo sumiu a liderança. O Santos ficou em segundo lugar. Mas nós vai chegar lá ainda. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana na região. Segunda-feira, Câmara Municipal de Içara poderá ganhar sede própria. É um aluguel até fora da realidade e a gente vem conversando com todos os vereadores, com o prefeito. E agora chegou a hora, eu acho que está na hora do nosso município ter a sede própria da Câmara de Vereadores, que onde a gente, né, tem um custo aí de R$260 mil ano de aluguel no nosso município. Eu acho que é muito fora da realidade. Eu acho que temos sim, né, com o trabalho juntamente com todos os vereadores, essa economia que a gente vem fazendo. Eu acho que até o final do ano a gente tem que aí começar a construção ou até a própria compra de algum espaço para a Câmara de Vereador, para nós ter o nosso espaço próprio. Senador Esperidião Amin visitou Criciúma e falou sobre os desafios no Senado durante o segundo semestre. A reforma da Previdência é um remédio amargo que nós temos que ingerir, que o Brasil precisa sair dessa situação de 6 anos de déficit, mas nós temos que também fazer força para reduzir ao máximo as injustiças e os danos. Terça-feira, Câmara de Vereadores de Criciúma realizou audiência pública para tratar de um tema delicado: suicídio. Nós tivemos aqui na Câmara a Rede de Proteção à Vida, que usou o espaço da Tribuna Livre para discutir a questão da prevenção e a preocupação que eles tinham com o aumento de suicídios na nossa região. E aí a gente percebeu a necessidade de discutir isso mais, né, com a comunidade como um todo. Então nós usamos da ferramenta que nós temos, que é a audiência pública, para abrir a discussão com os órgãos responsáveis, né, com toda a sociedade civil organizada, a Rede de Proteção à Vida, né, o poder público, a universidade, as faculdades aqui próximas, né, para discutir meios efetivos para que esse número diminua na nossa região. O Colégio de Criciúma realizou simulação de incêndio. A ação serviu de treinamento de alunos em casos de emergência. Existe toda uma prevenção, porque existe o aglomero de pessoas, né? Então a gente sempre cita, quando eles entram na escola, eles vêm 1, 2, 2, 1, 3, vão entrando aos poucos. Mas quando tem um plano de emergência, são 600 que saem simultâneo. Então se não tiver uma organização, a gente pode não ter vítima de incêndio, mas pode ter vítima do pisoteamento, da asfixia e do desespero. Então esse treinamento prévio serve justamente para orientação, para em caso de emergência eles abandonarem de forma segura. Quarta-feira, falta em consultas resultam em quase 8 mil atendimentos não realizados em Içara. Nós fizemos um levantamento dos 6 primeiros meses de 2019, preocupados com a realidade, com as faltas, né, das pessoas nas mais diversas consultas, e aí a gente coloca desde a atenção básica do clínico geral até todas as especialidades médicas, inclusive outros serviços como fisioterapia, o CEL, que é o Centro de Odontologia, como ambulatório mental, todos esses serviços nós fizemos o levantamento. Então nos preocupa as faltas pela quantidade elevada nesses números. Fundação do Meio Ambiente de Criciúma promoveu tosse e corte de árvores que estavam ameaçando a integridade física da população. Foi feito todo um levantamento, um inventário de quantas árvores, né, quais as espécies que existem ali na Praça Nereu Ramos, né, e além desse estudo, dentro desse estudo a gente selecionou e analisou vários casos de árvores que tinham um risco de queda, né? Quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Mineiros avaliou o relatório da reforma da Previdência, que fala sobre a categoria e que foi entregue no Senado Federal. Graças ao bom Deus e à categoria que ela é mobilizada, a gente está conseguindo mobilizar muito a rede social, as redes sociais, está fazendo a diferença. Então eu acredito que é possível a gente chegar no ponto que a gente quer.
né? Queremos justiça em relação à nossa categoria. Em relação às outras categorias, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Com os nossos mineiros. Daí cada sindicato faz a sua parte. Casa do Empreendedor traz números positivos e crescimento na geração de empregos em Criciúma. Foi aberta de novembro para cá quase 2.000 empresas já, nós novos alvarás, né? E a gente está trabalhando para cada vez trazer mais. Então, o objetivo é nós vir numa ascensão com todas essas reformas que estão vindo também, está facilitando um pouco a vida do empreendedor, mas nós estamos dando todo o auxílio total para as empresas que queiram se instalar em Criciúma. Estamos dando toda a assistência desde a abertura da empresa até a sua instalação. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.